medida que você gera uma personalidade, uma subpersonalidade, né, uma situação negativa, aquela vivência que você está tendo, ela não é nova na sua história. Se a gente olhar, né, os nossos traumas, eles só mudam de personagem, né? O sentimento, ele parece que persegue a gente, né? Então, quando uma subpersonalidade incorpora, que você vai atrás das situações passadas, não é uma situação passada que aconteceu, tem toda uma linha de aprendizagem que você se dispôs nessa vida em aprender, né? Porque você tem que aprender, você tem que ajudar a melhorar aquele sentimento que vem repetindo há várias encarnações. E as situações que são vividas no passado, às vezes tem pessoas envolvidas. Situações grandes que a gente foi envolvido lá no passado e que ainda aquilo está rendendo situação, né? E na vida de hoje, a gente vive o mesmo sentimento, de novo, a mesma situação. E com tudo aquilo dessa linha de aprendizagem reverberando. Então, a conclusão, o que tem tempo e espaço é só o seu corpo físico. O resto vive tudo no mesmo tempo, aqui e agora. Todas as suas linhas de aprendizagem, todas as suas partes, tudo no aqui e agora. É importante lembrar que quando a gente se desdobra para realizar um atendimento à distância, até o caso de você ter um parente doente em algum lugar, você se recolhe, vai fazer uma oração, você se projeta para estar perto, de dar um abraço, de estar próximo, levar algum conforto, é o mesmo caso, é um mesmo fenômeno pressonímico de subpersonalidades. Só que neste caso, esse é um fenômeno consciente, ele está sob o seu controle. E essa subpersonalidade que você criou e se projetou para fazer uma coisa boa, assim que aquela tarefa for cumprida, ela imediatamente volta para o seu agregado e aquilo se dissolve e aquela energia fica em equilíbrio dentro de você. A questão da subpersonalidade inconsciente, descontrolada, é que ela gera essa energia e ela não reacopla, ela não se dissolve em você novamente. Ela cria uma vida própria e fica por aqui, né? Então essa é essa questão dela. E prováveis funções das subpersonalidades. Ela tem uma função importante no nosso comportamento humano. Evitar, por exemplo, evitar que a consciência e o campo emocional fiquem sobrecarregados com cargas inúteis e fazem com que de alguma forma essas sobrecargas emocionais elas se escoem de alguma forma. Então, também é uma defesa nossa. Quando a gente enfrenta um grande trauma e a gente cria uma barreira, uma situação dessa, e você cria uma energia desse tipo, ela serve também como um mecanismo de defesa. Então, ela tem um lado útil, né? Mesmo através de processos e fenômenos que nos parecem negativos e prejudiciais. E nos falta realmente entendimento. Então, é uma defesa também nossa, mas que, se ela não for depois compreendida, ressignificada, ela se torna algo que pode nos prejudicar. Ela também pode provocar ou forçar a necessidade de uma compreensão mais profunda sobre o complexo psiquismo humano ou potenciais do espírito, nos removendo da inércia e da preguiça. Então essas situações existem também para nos fomentar ao conhecimento, buscar entendimento, buscar crescimento. Então, são coisas que não podem ser encaradas como negativas totalmente. Elas têm uma função que também pode ser positiva. E elas também têm a função de ampliar nossos horizontes dos sentidos
despertando reações positivas, as subpersonalidades boas, né? Ou seja, projeções nossas conscientes que têm uma função nobre de ajudar outras pessoas, ajudar a humanidade, e todas as situações que requerem que nós tenhamos alguma atitude positiva, né, para a melhoria das nossas vidas, das pessoas em volta de nós e do nosso planeta. E terminando aqui, os sintomas que elas geram. As subpersonalidades dissociadas podem criar confusões e problemas de todas as espécies. Destruir e dificultar relações, dificultar aprendizados, provocar desentendimentos, estimular comportamentos nocivos, facilitar vícios, rebelar-se, frustrar-se, reagir afastando ou interferindo negativamente na vida das pessoas, dificultam a concentração, atrapalham o sono, o sossego, provocam dores, angústias, confundem as ideias, deturpam pensamentos, geram desejos inferiores, desalinham sentimentos, debilitam a vontade, enfraquecem o poder de decisão, produzem comportamentos inadequados, modificam a nossa aparência. Às vezes, quando a gente tem uma personalidade dessa nossa emerge, a gente fica tão contrariado que a outra pessoa vê fisicamente uma mudança em você. Seu rosto, sua forma, sua projeção física, as pessoas se transformam quando uma subpersonalidade toma a frente. Né? Atacam familiares, colegas de trabalho, vizinhos, conhecidos ou até mesmo desconhecidos. Podem se ligar a outras subpersonalidades desdobradas através de uma simbiose, quando o outro atende uma necessidade nossa que a gente reprime. E nesse caso, a personalidade física mais o hospedeiro podem ser afetados negativamente por essas subpersonalidades. Em certos distúrbios do psiquismo, como é o caso das depressões, esses sintomas são bem visíveis e aparecem muito tempo antes da fase mais aguda da doença. A gênese das subpersonalidades pode ser percebida na insatisfação em relação a si, impulsos agressivos, revolta, ódio, rancor, irritação, silenciar dos anseios, desprezo propositado pela realidade e ao mundo que considera hostil. Então o tema é muito complexo, ele é vasto, mas o importante desse apanhado todo é nós compreendermos que nossos pensamentos e nossos comportamentos, eles podem gerar energias que vão se projetar de nós e elas podem viajar, elas podem se distanciar e se associar com outras energias que, ao retornar para nós, elas vão voltar mais negativas ainda. Então, quando a gente tem algum problema na nossa vida, né, é importante a gente encarar aqueles problemas da melhor maneira possível e procurarmos ajuda. Hoje nós temos muitas ferramentas, tratamentos espirituais, tratamentos psicológicos, terapias diversas. Então hoje nós temos o privilégio de podermos acessar esses conhecimentos, que antes eles eram ocultos, nós não tínhamos consciência deles, e termos essa vastidão de ferramentas para nós encararmos esses traumas que nós temos, essas situações mal resolvidas. Então a nossa missão nessa vida, eu penso que é esse autoconhecimento, buscar essas histórias aí mal digeridas, mal compreendidas que todos nós temos, né? Por isso nós estamos aqui, senão estaremos em outro plano, né? E trabalharmos isso com sinceridade, sem medo. Vou me conhecer melhor, vou conhecer aquela história melhor, né? Por que eu fui maltratado pelo meu pai, pela minha mãe daquele jeito? Isso me causa
um problema até hoje, né? Um abuso, né, sexual na infância, um problema, um acidente que você sofreu, caiu no buraco, caiu no... cachorro mordeu, detonou o seu corpo. Tem caso, tem situações na família que quando a pessoa sofreu um ataque de cachorro, né, mordeu e dilacerou a perna, aquilo criou um trauma tão grande que gerou um medo que extrapolou não só aquela situação. Então, um ódio por todos os animais, qualquer bicho. Então, aquilo gera uma coisa tão forte, parece uma coisa pequena, mas aquilo gera um trauma tão forte que a pessoa perdeu essa relação com a natureza, com os animais, e aquilo é tema de psicólogo. Então nós podemos fazer esse trabalho, né, fazer esse apanhado, e vamos trabalhar essas situações nas nossas vidas. Porque a pior coisa é a gente passar por essa existência inteira, com todas essas possibilidades, todos esses conhecimentos, e a gente não buscar uma pacificação dessas situações que nós vivemos. Tem coisas que não foram na infância. Tem pessoas que estão numa relação conjugal e aquela situação, aquele relacionamento acaba por uma traição, por um comportamento inadequado, ou uma pessoa simplesmente não está mais em sintonia com a outra, e ela sai daquele relacionamento, e a pessoa que não aceita aquilo, não aceita aquele rompimento, e passa uma vida inteira vivendo em função daquilo, daquele rancor, daquele trauma. Então, a gente tem que limpar essa pauta nossa. Nós temos aí muitos anos de vida pela frente, temos capacidade de trabalhar tudo isso para quando nós fizermos a nossa passagem, nós possamos abraçar novas experiências, novos aprendizados, e não voltar na próxima vida e repetir tudo de novo, porque a gente não aprendeu a lição e a gente deixou esses problemas para trás. A gente não consegue jogar nada para debaixo do tapete e falar, não, vou deixar aqui. Se aquilo está incomodando, se seu pensamento volta para aquela situação, você precisa enfrentar ela com coragem, e vai te libertar, vai te ajudar a ter uma caminhada mais tranquila e mais feliz. Então, esse é o nosso propósito, o autoconhecimento, assumirmos o gerenciamento das nossas vidas, não terceirizar nada para ninguém. Ninguém vai solucionar esses problemas se você não enfrentá-los, ninguém vai enfrentar por você. Quando você procura uma ajuda, você tem que trazer isso para a consciência, né? Estou com esse problema, essa dor, essa dificuldade, vou buscar ajuda. E ela pode ser no centro espírita, pode ser no igreja, pode ser no psicólogo, pode ser em terapias diversas, pode ser você, através da meditação, se interiorizando e buscando uma pacificação interna. Então, existem 1000 maneiras, né, da gente conseguir isso, né? Então, é o nosso dever de casa, e a espiritualidade, ela está aqui para ajudar, mas ela não vai resolver o nosso problema. Ela vai nos ajudar em 20%, e os 80% é o nosso trabalho. A gente tem um alívio no tratamento, quando a gente tem uma conversa com um amigo, a gente desabafa e tudo, mas a gente que vai resolver o nosso problema. E a estrutura está aí para nos ajudar. E se a gente não desenvolve esse trabalho de melhora interna, essas partes espirituais que a gente acaba tratando, encaminhando, E a verdade é o seguinte, elas voltam, né? Você chama de volta. É você afirmar, eu estou consciente da minha existência, eu estou consciente, estou
no comando do meu aprendizado, do meu crescimento, e todas as energias, todas as situações que dizem respeito a mim, eu vou gerenciá-las com consciência, com verdade, com coragem. Quanto mais você trazer isso para a consciência, menos essas partes inconscientes vão ter força. E elas vão se pacificando e elas vão se dissolvendo. O dia que toda essa pauta estiver limpa, aí nós estaremos prontos para uma experiência existencial num patamar, num plano mais elevado. Então, cada vez que a gente conseguir passar de um plano para o outro, as nossas experiências vão ser menos pesadas nesse contexto. Nós vamos ter outras experiências, mas o sofrimento, essa dor que a gente sente em relação às nossas existências, essa incompreensão, isso vai desaparecendo e nós vamos tendo mais consciência e a vida vai ficando mais leve. Mas não precisamos esperar, passar de um plano para o outro para a gente sentir que podemos ser felizes, que podemos começar a conquistar isso agora. E como a gente faz isso? A gente tendo consciência da nossa existência e assumindo a responsabilidade do nosso crescimento.